Deus abençoe poderosamente a sua vida. É um prazer imenso estar com vocês no programa do Luxemburgo em Direto de hoje, quarta-feira. E nós estamos aqui para mostrar e provar para si que há uma saída face aos muitos problemas e ao sofrimento que você tem vivido na sua vida. Você que já bateu em tantas portas, já procurou em diversos lugares a solução para os seus problemas, mas todas essas portas, todas essas tentativas de resolver o problema foram frustradas. E você chegou ao ponto de desanimar, de estar desacreditado da própria vida. Bem, esse programa vai mostrar e provar para si que há uma saída, que é possível você sair da condição que está e ter a sua vida completamente mudada e transformada. E nós trazemos para si o depoimento da senhora Maria de Fátima. Ela, com o acúmulo dos problemas, levou ela ao desespero, à depressão, à fadiga, ao cansaço extremo, ao sofrimento. Ela não suportava mais a dor que ela estava a enfrentar na vida dela. Você que me acompanha e está a passar por esse mesmo problema. Você não sabe mais o que fazer, você não aguenta mais, chegou no seu limite, no auge do seu sofrimento. O desespero já tomou conta de todo o seu ser. Acompanhe com atenção o depoimento da senhora Maria de Fátima, porque ela é a prova viva de que é possível você mudar a sua história também. Acompanhe. O meu sofrimento começou há muitos anos atrás. Na família, a família já estava dividida, vivia sempre com dificuldades económicas, problemas de saúde. Entretanto, engravidei, tinha 24 anos, fiquei grávida do pai das minhas filhas, da minha filha mais velha, e decidimos, então tivemos que casar. Mas aí já começou mal. Porquê? Porque o pai das minhas filhas, quando soube que eu estava grávida, não queria, queria que eu abortasse. Quando casámos não tínhamos casa, não tínhamos nada. Pronto, fomos morar em casa dos meus sogros, dos pais dele. E isso foi a coisa pior que aconteceu na minha vida. Porque ele tinha uma irmã solteirona, e essa irmã solteirona interferiu muito na minha vida e na criação da minha filha, pronto, quando ela nasceu. Eu decidi abandonar a casa dos meus sogros, peguei na minha filha, as minhas coisas, fui para a casa dos meus pais, para obrigar o pai das minhas filhas a arranjar casa, pronto, porque não estávamos a viver bem. E aí ele foi obrigado mesmo a arranjar casa. E conseguimos, no espaço de um mês, conseguimos casa. Mas ele permaneceu sempre irresponsável, até que começaram a surgir cartas de atraso de renda, cortes de água ou luz. Com o acumular daqueles problemas, daquelas discussões e reclamações, eu comecei a andar deprimida, sempre triste, muito chorosa, sempre dorida. As dores começaram a aparecer nos ossos, articulações, um cansaço muito grande, até que me foi diagnosticado dor crónica e síndrome de fadiga crónica, junto com a depressão e a ansiedade. Eu tomava medicamentos para a depressão, para a dor, usava pensos transdérmicos para controlar a dor, mas aquilo não me ajudava, pouco ajudava, muito pouco mesmo. O ponto alto do meu sofrimento foi mesmo quando eu tive que entregar a minha casa ao senhorio, sem recursos, não é? Ir para viver para a casa da minha mãe, e isso aí foi o pior que eu fiz. Porquê? Porque a minha mãe fumava muito, de dia e de noite, viciada em doces, até porque ficou diabética, até que houve uma vez que faltou o dinheiro à minha mãe, e a minha mãe pediu-me para falar a uma das minhas irmãs para ajudar, para emprestar qualquer coisa. Isso foi a gota d'água, acabou com tudo. Porquê? Porque veio outra minha irmã,
a minha mãe, como estava com nódoas negras, acharam que eu agredia a minha mãe. Eu nunca toquei num fio de cabelo na minha mãe, nunca. Eu sempre respeitei os meus pais, acima de tudo. E era eu que estava a cuidar dela e da casa. E então expulsaram-me de casa. Eu não tinha onde colocar os meus bens, móveis, louças, roupas, tudo que eu tinha na minha casa, estava em casa da minha mãe. E então a minha irmã mais velha decidiu doar tudo. Doou os móveis da minha mãe, tudo que era da minha mãe e tudo que era meu. Doou. Foi um momento muito complicado da minha vida, que eu tive de pedir muita ajuda, que eu não tinha sequer onde passar a noite, no dia em que me mandaram embora. Não tinha. A Igreja Universal eu conheci quando ia ao centro de saúde. Eu olhava para a igreja e era assim, meu Deus, eu estou tão mal. Queria entrar, mas tinha sempre alguma coisa que me impedia de chegar à porta da igreja. Porque ninguém me convidou, nem ouvi nada. Os meus olhos viam aquela igreja ali. E eu dizia-me, eu algum dia quero entrar ali. Mas lá consegui. E fui muito bem recebida por um auxiliar de pastor. E apontou-me então, Jesus Cristo é o Senhor. E eu fiquei a olhar e emocionei-me bastante. Desabafei muito e saí de lá muito mais tranquila e já com uma serenidade e dormir bem. Deitar a cabecinha na almofada e conseguir dormir tranquila. Então eu decidi me entregar de corpo e alma para Jesus. Sobre o Espírito Santo, eu ouvia todos os dias a falar na igreja, todos os dias. É inesquecível o momento em que a gente recebe. É indescritível, é mesmo. É indescritível. A gente às vezes quer procurar palavras, mas a palavra às vezes não vem, não há como. Eu não consigo mais viver sem o Espírito do Senhor. Eu digo mesmo para Deus, eu recuso-me a viver sem o Espírito de Deus. Peço sempre a Deus para que me dê forças, me dê coragem e me mostre o caminho, sempre. E para eu andar sempre no seu caminho. E digo sempre a Deus, meu Pai, o lugar que eu quero estar mais alto é aos pés do Senhor. Hoje, diante do meu passado, diante daquilo tudo que eu passei, a depressão foi embora. Desde o momento em que eu decidi colocar os meus medicamentos todos numa saca, cheia de medicamentos no altar do Senhor, e recusei-me a continuar dependente daquilo, Deus Nosso Senhor me livrou da depressão totalmente, e da ansiedade, do nervosismo, isso foi tudo embora. A minha maneira de ver a vida mudou, a minha forma de enfrentar o dia a dia mudou para muito melhor, porque tenho força, tenho ânimo, Deus Nosso Senhor me dá estas coisas todas e a vida corre lindamente sempre. Hoje eu tenho casa própria, Deus Nosso Senhor me abençoou, me deu 3 vezes mais daquilo que me tiraram. Tenho a minha casa mobilada, tenho um apartamento próprio com o meu marido, compramos. Hoje sou uma pessoa feliz e hoje eu considero-me, sim, com toda a certeza, um milagre de Jesus. Hoje a vida da Senhora Maria de Fátima está completamente transformada. Tem paz, tem alegria, porque ela tem Deus na vida dela. E é isso que hoje, quarta-feira, estaremos a buscar. A presença de Deus que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos levanta, que nos dá vida. Diante dos problemas e dificuldades que enfrentamos, Deus nos dá força. Então hoje, quarta-feira, no estudo, na continuação do estudo do arrependimento, nós estaremos a buscar
a presença de Deus, a direção para a nossa vida. Você vai sair daqui hoje em paz. Você vai sair daqui livre desse peso, livre dessa angústia, livre dessa carga negativa que está sobre a sua vida, porque a presença de Deus, ela virá sobre si e transformará toda a sua vida como transformou a vida da Senhora Maria de Fátima. Aqui a sede nacional do Luxemburgo, ela está situada no número 4, Place Strasbourg, a 300 metros da Gare Central dos Comboios, pelas 10, 15, 18 e 19h30, onde por essas portas você entrará e tomará posse de uma vida nova, de uma vida completamente transformada, tá bom? Nesses mesmos horários você poderá participar também em uma das nossas moradas espalhadas aqui no Luxemburgo. Se você quiser saber qual o endereço mais próximo à sua casa, basta você acessar o site sontourdaqui.lu/moradas e você poderá ser beneficiado daquilo que irá acontecer hoje, quarta-feira. Vamos a mais esse depoimento dessa pessoa que teve um encontro com Deus e a vida dela mudou. A minha vida antes de receber o Espírito Santo no jejum de Daniel era uma vida, eu diria que de imitação. Não tinha muita autoestima, procurava sempre imitar nos outros aquilo que via, queria muitas das vezes ser como eles, ter as coisas que eles tinham, os meus amigos. Sentia-me sempre muito desanimado, acabava por ficar depressivo. Muitas das vezes nem sequer queria sair de casa porque não tinha vontade. Era muito frustrado a nível sentimental. Qualquer coisa, por mais pequena que seja, eu refugiava-me logo dentro de casa, ficava depressivo, chorava. Como não tinha segurança em nada, acabava por gastar o dinheiro em tudo. Portanto, tudo que via que os outros tinham, eu também queria ter. E com isso não tinha consciência, muitas das vezes, daquilo que gastava. E nas relações amorosas, eu apaixonava-me muito facilmente. Quando realmente a pessoa tinha algum interesse, eu acabava por estragar tudo, porque eu para já tornava-me dependente da pessoa e nunca tinha de ser eu a tomar decisões, tinha de ser sempre a outra pessoa. Eu depois tive uma relação que durou 10 anos e no decorrer dessa relação tentei me suicidar. Cheguei a tentar, ou pelo menos a ameaçar, que me atirava da varanda abaixo, que cortava os pulsos, mas nunca cheguei mesmo a tentar alguma coisa, porque não tinha coragem para isso. Quando comecei a frequentar a igreja, comecei a ouvir o pastor, falava muito do Espírito Santo, comecei a participar em todas as reuniões, comecei a ir a vigílias com os jovens e eu comecei a perceber que aquilo era o que eu procurava. Era o que me faltava para eu mudar radicalmente tudo aquilo que eu era. Até que houve uma altura em que veio uma vigília e nessa vigília eu entendi que o jejum de Daniel que era a minha oportunidade, que eu tinha de me entregar por completo para perceber o que era o Espírito Santo e para receber o Espírito Santo, que era o que eu queria. Eu larguei a parte online da minha vida, porque eu passava muito tempo online. A minha maneira de fugir às coisas era enfiar-me nos jogos. Eu jogava muito online e procurava companhia de pessoas virtuais e larguei isso completamente, afastei-me. Eu recebi o Espírito Santo durante o jejum de Daniel, numa das vigílias que fazemos. Eu lembro-me que nós estávamos a buscar o Espírito Santo, estávamos ali e eu sentia as lágrimas a correr pela cara abaixo de estar
ali naquela busca e o querer tanto o Espírito Santo que de repente parece que tudo à minha volta desapareceu. Eu comecei a sentir uma tranquilidade, uma calma, aquele cansaço que eu vinha a sentir do trabalho, eu já não sentia cansaço nenhum. Depois que eu recebi o Espírito Santo, a minha vida transformou-se completamente. Sou casado e tenho uma vida sentimental completamente realizada. Tenho muita paz, pelo menos interior, tenho muita paz, tenho muita calma, muita tranquilidade. Não tenho medo dos problemas, eu enfrento-os com tranquilidade, com calma, já consigo pensar o que é que tenho de fazer, o que é de fazer, já enfrento as coisas com muito mais confiança. A nível financeiro, a minha vida está a melhorar, já tenho muito mais controle sobre os gastos, já não compro tudo e mais alguma coisa. A depressão deixou de existir, nunca mais tive necessidade de me refugiar. A importância de ter o Espírito Santo, eu acho que é essencial como nós respirarmos. Sem o Espírito Santo, a pessoa é como se andasse perdida. Muitos acreditam que o poder está na força. Outros que está no dinheiro ou na influência. No entanto, tudo isso passa e só traz o que também é passageiro. Porque o poder que vem dessas coisas não é capaz de dar ao ser humano o que ele realmente precisa. Mas existe um poder que pode mudar completamente a história de qualquer pessoa. O poder do arrependimento. Não se trata de um sentimento, mas sim de uma decisão. Mas como usar corretamente este poder? É o que você vai aprender num curso revelador. O curso O Poder do Arrependimento, nesta quarta-feira, numa Universal mais perto de si. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Deus, nós unimos a nossa fé em oração neste momento por todas as pessoas que estão aflitas, com peso, com angústia. Essa pessoa que o desespero dominou toda a vida dela e ela não sabe mais o que fazer. Eu lhe peço, meu Deus, visita essa pessoa agora e arranca, meu Deus, todo o desânimo, todos os pensamentos ruins. Arranca da vida dessa pessoa tudo que tenha desanimado e que ela receba forças, que ela receba ânimo, que ela receba vida e a direção. Que ela tenha força por meio dessa água para ainda hoje, quarta-feira, buscar ajuda. Amigo, amiga, beba da água e receba a vida, receba a força que vem de Deus. E hoje, quarta-feira, a Universal aqui no Luxemburgo, ela está de portas abertas, pronta para lhe receber e para lhe ajudar, a fim de que você seja livre de todo o sofrimento e toda a dor que você tem enfrentado na sua vida. A sede nacional Luxemburgo fica situada no número 4, Palácio Strasbourg, 300 metros da Garça Central dos Comboios, e hoje, quarta-feira, você pode participar pelas 10, 15, 18 e 19h30. E em uma das nossas moradas, espalhadas do norte a sul do país, estaremos também à sua inteira disposição. Mais informações, você pode ligar agora mesmo através do mais 352 661 483 761. Foi um prazer imenso estar na sua companhia. Bem-aja para si, para a sua família e até a próxima.